O texto O Pecado é o opróbrio das nações, de Hernandes Dias Lopes, é uma crítica à situação moral e política do Brasil que o autor considera decadente e moribunda. O versículo bíblico de Provérbios 14, verso 34, que diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Ele argumenta que o Brasil é um país privilegiado em termos de recursos naturais, mas que tem sido assolado pelo pecado em diversas áreas da sociedade. O autor enumera alguns exemplos de como o pecado tem se manifestado no Brasil, tais como a corrupção endêmica e sistêmica, que desvia recursos públicos e prejudica os mais necessitados, a violência nas ruas e nas invasões nos campos, que gera insegurança e injustiça, a parcialidade nos tribunais, que condena inocentes e inocenta culpados, a promoção do aborto, da erotização das crianças, da ideologia de gênero e do ataque à família tradicional, que contrariam os valores cristãos, a sodomização da cultura e o entorpecimento da juventude, que degradam a moral e a saúde das famílias, e a inversão de valores, que chama o mal de bem e o bem de mal. O autor afirma que o pecado é o pior de todos os males, pois traz consequências eternas para as pessoas e para as nações. Ele alerta que o pecado não é inofensivo, mas um embuste que oferece prazeres passageiros, mas cobra um preço alto. Ele também ressalta que o pecado não é impune, mas será julgado por Deus, que é santo e justo. O autor conclui o texto chamando os leitores à reflexão e à ação. Ele convoca os cristãos a resistirem à onda de frouxidão moral que assola o mundo e a se posicionarem em favor da verdade e da justiça. Ele também convida os pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, que é o único capaz de perdoar os pecados e transformar as vidas. Ele encoraja os leitores a buscarem a Deus e a sua palavra, que são fontes de sabedoria e orientação para todas as situações. O pecado é o opróbrio das nações. Texto de Hernandes Dias Lopes. O Brasil é um país continental. É o quinto maior país do mundo em extensão territorial, superado apenas por Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Em população é o sétimo do ranking, superado apenas pela Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Nigéria. Somos hoje a 14ª economia do mundo. Ocupamos um lugar privilegiado, pois temos a maior reserva florestal do planeta e somos um dos maiores produtores de alimento e proteína animal do mundo. O Brasil é um gigante pela própria natureza. Nossas terras são produtivas, nossos rios são caudalosos, nossos recursos minerais são abundantes, nossa fauna e nossa flora são de uma variedade colossal. O Brasil, porém, tem outros adjetivos. Somos conhecidos como o país do carnaval, a nação do futebol, o reino da cachaça, o terreno fértil da corrupção. Aqueles que têm um pingo de decência ficam estarrecidos com a inversão de valores que campeia desde o topo da pirâmide social até a sua base. A corrupção endêmica e sistêmica desidrata o país, tornando a nação anêmica e o seu povo desassistido de esperança. Dos palácios até os parlamentos, passando pelas cortes, chegando ao mundo empresarial, vemos com pesar a desfaçatez dessa prática roubando a nação de sua esperança. Políticos corruptos são inocentados. Empresários poderosos são liberados das penalidades da lei, mesmo depois de terem confessado seus delitos e devolvido para os cofres públicos vultosas somas de dinheiro. A nação se divide entre aqueles que estão atordoados por essa triste realidade e aqueles que fazem vistas grossas a essa prática nada republicana. O pecado, o opróbrio das nações, graça e sopita em terras brasileiras, seja através da violência nas ruas ou das invasões nos campos. O pecado mostra sua cara medonha nos tribunais que adotam um lado, condenando inocentes e inocentando culpados. O pecado revela sua feiura ao incentivar o aborto, ao erotizar as crianças, ao promover a ideologia de gênero e ao atacar, com desmesurado rigor, a família tradicional. O pecado revela sua hediondeza ao sodomizar nossa cultura e ao entorpecer nossa juventude, deixando de combater o tráfico com a força necessária ou tentando legalizar o uso das drogas letais à saúde das famílias. O pecado revela seu lado tenebroso ao promover o mal e coibir o bem, ao chamar a luz de trevas e as trevas de luz. Vivemos numa cultura decadente e moribunda. O que se vê nos palcos eletrônicos e na grande mídia não é apenas a tolerância ao erro, mas uma gritante inversão de valores.
Aquilo que nas gerações pretéritas era um escândalo, hoje é incentivado e aplaudido ruidosamente. Aquilo que outrora era vergonhoso, hoje é praticado à luz do dia. Aquilo que trazia pejo e vergonha, hoje é aplaudido sem qualquer pudor. É preciso dizer, porém, com clareza diáfana, que o pecado não é inofensivo. É o pior de todos os males. Seus favores trazem vantagens imediatas, mas prejuízos eternos. O pecado é um embuste, suas glórias não passam de cinzas e suas alegrias se transformam em choro e ranger de dentes. O pecado é maligníssimo, traz no seu bojo o opróbrio. Carrega em seu DNA a morte, suas entranhas são nauseabundas e suas consequências são carimbadas pela vergonha, desespero e morte. Aqueles que motejam do pecado são loucos. Aqueles que permanecem no pecado perecerão. Aqueles que promovem o pecado enfrentarão duplo juízo. É tempo de o Brasil acordar. É hora de conclamar nossa nação ao arrependimento. Que os palácios chorem sua desdita. Que os parlamentos se humilhem sob a poderosa mão de Deus. Que as cortes temam o justo juiz. Que o povo se converta ao Senhor enquanto é tempo. Com um soluço na alma, com lágrimas nos olhos e com senso de urgência, conclamo o Brasil e particularmente cada cidadão de per si a nos voltarmos para Deus enquanto podemos achá-lo e a invocarmos ao Senhor, esperança nossa enquanto Ele está perto. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.